Era uma vez. Uma história que desafiava a própria noção de valor. Um conto que se enraizava na terra árida da injustiça para florescer em um jardim de amor inabalável. Em uma época onde a dignidade feminina era medida pela capacidade de gerar vida e o destino de uma mulher podia ser selado por um útero infértil, surge a pergunta que ecoa através dos séculos. O que acontece quando o amor, em sua forma mais pura e resiliente, floresce onde a sociedade só vê deserto? Prepare-se para vivenciar um romance de época que transcende as convenções, uma jornada épica cheia de dignidade, segundas chances e emoções inesquecíveis que tocarão sua alma. Diga-me nos comentários de onde você está ouvindo essa história e me diga: você acredita que o amor verdadeiro pode superar todas as barreiras, mesmo as mais cruéis impostas pelo destino? Era bela, sim, de uma beleza serena que o sofrimento ainda não havia conseguido apagar por completo. Seus olhos, antes cheios de um brilho jovial, agora carregavam o peso de uma tristeza antiga, mas sua postura, mesmo ajoelhada na poeira, mantinha uma dignidade que poucos ali possuíam. Mas, para a sociedade daquele tempo e lugar, ela não podia ter filhos. De que servia, então, uma árvore que não dá fruto? A frase, proferida por seu próprio pai, cortava o ar como um chicote invisível, mas dolorosamente real, atingindo Mabel em seu âmago, em cada fibra de seu ser. Por favor, papai, por favor, não faça isso. A voz de Mabel tremia, um fio tênue de súplica que se perdia no burburinho cruel da praça do mercado, um som que parecia abafar sua própria existência, tornando-a invisível e insignificante. Seu pai, um homem que ela um dia respeitou e amou, que a ensinou a ler e a sonhar, agora era apenas uma sombra amarga de si mesmo, consumido pela vergonha e pelo desespero das dívidas. Ele a empurrava para frente sem hesitação, com uma força brutal que a fazia cambalear, fazendo-a tropeçar e cair de joelhos no centro empoeirado daquele palco de humilhação pública, onde cada olhar era uma facada. Os homens riam, gargalhadas secas e desprovidas de qualquer humanidade, ecoando como martelos em sua cabeça, perfurando sua alma. As mulheres cochichavam, seus olhares cheios de julgamento e uma curiosidade mórbida que a feria mais do que qualquer insulto físico. Suas palavras, como farpas afiadas, se cravavam em sua alma, deixando feridas invisíveis, mais profundas. As crianças, com os olhos bem abertos, observavam-na escondidas atrás dos aventais de suas mães, pequenas testemunhas inocentes de uma crueldade adulta que elas ainda não podiam compreender, mas que, de alguma forma, sentiam. O vento primaveril, que deveria trazer o frescor da renovação e a promessa de novos começos, trazia apenas o cheiro acre de esterco e fumaça, misturado ao odor metálico da vergonha que queimava no peito de Mabel. Uma chaga que parecia não ter cura, uma dor que a consumia por dentro. Seu pai, antes um comerciante respeitado com sua própria loja, um pilar da comunidade, um homem de palavra, agora era um homem amargurado, consumido pelas dívidas e por uma desesperança que o havia transformado em algo irreconhecível, uma casca vazia de quem um dia foi, movido apenas pelo desespero. Ele ergueu a voz diante da multidão, sua voz rouca e desesperada, quase um lamento, um grito de socorro disfarçado de oferta. Metade do preço de um touro, senhores, sabe cozinhar, costurar e guardar silêncio. Qualquer um com moedas suficientes pode levá-la hoje mesmo. A oferta, tão vil, a reduzia a um objeto, a uma mercadoria sem valor intrínseco, apenas um meio para saldar dívidas. As bochechas de Mabel ardiam, não só pelo sol impiedoso que castigava a praça, mas pelas lembranças que a assombravam, visões vívidas de seu passado recente, de uma vida que desmoronava diante de seus olhos. Ela recordava, com uma clareza dolorosa que a fazia reviver cada segundo, como lhe arrancaram o vestido de noiva, peça por peça, como se fosse um trapo sem valor, um símbolo de sua falha, de sua incapacidade de cumprir o que a sociedade esperava dela. Recordava como a arrastaram para fora da casa de seu marido, não como uma esposa que merecia respeito, mas como uma ladra, uma intrusa indesejada, seu coração se partindo a cada puxão,
Passou 2 anos tentando conceber, 2 anos de noites em claro, rezando a cada estrela que surgia no céu noturno, implorando por um milagre, por um sinal de esperança, engolindo cada poção amarga que a parteira lhe dava, na esperança de que alguma delas pudesse reverter seu destino cruel, de que seu corpo finalmente cedesse. Nada funcionou. E então, sem mais nem menos, seu marido, um homem que ela um dia pensou amar e com quem sonhou construir uma família, tomou outra esposa. Uma jovem ruidosa e astuta, que beijava a mão da sogra com uma devoção forçada e prometia parir 5 filhos, se Deus o permitisse, como se a fertilidade fosse uma garantia de felicidade e um atestado de valor. Mabel nem sequer foi autorizada a ficar até o pôr do sol. Foi expulsa no mesmo dia em que a nova mulher chegou, e agora estava ali, com poeira no dobladilo do vestido, com hematomas no orgulho e sem um lugar para onde ir, completamente à deriva, sem rumo, sem esperança. "Vamos!" bramou seu pai, sua voz carregada de uma impaciência que beirava o desprezo, como se ela fosse um fardo insuportável, uma mancha em seu nome. Ela tem 22 anos, ainda tem todos os dentes, só que por dentro não funciona. Fez-se um silêncio longo, incômodo, pesado como uma lápide. Um epitáfio para sua esperança, para seus sonhos. Ninguém se atrevia a quebrar a tensão, a ousar um lance, a oferecer uma palavra de conforto, um único gesto de compaixão. Então, de repente, a multidão se abriu. Não houve alarde, apenas um movimento lento e inexorável, como as águas de um rio se separando para dar passagem a algo novo. Passos pesados, lentos, mas decididos, se aproximaram, cada um ressoando com uma autoridade que contrastava com a fragilidade do momento, com a humilhação de Mabel. Um homem emergiu, alto, de ombros largos, com a camisa manchada de seiva e serragem, o cheiro de madeira fresca e suor pairando ao seu redor, uma aura de trabalho honesto e simplicidade. Seu chapéu cobria quase todo o rosto, projetando uma sombra misteriosa que ocultava suas feições, mas sua mandíbula era firme, e suas mãos, calejadas pelo trabalho árduo, transmitiam uma força silenciosa e inabalável, uma promessa de estabilidade. Quando ele ergueu o olhar, seus olhos não eram cruéis, como os de tantos outros ali. Eram apenas cansados, mas havia neles uma profundidade, uma quietude que a intrigou, uma promessa de algo diferente, algo que ela não sabia nomear. Ele não disse uma palavra, não proferiu um único som, apenas agiu, apenas rebuscou nos vincos de seu casaco e tirou uma pequena bolsa de couro. As moedas tilintaram ao cair sobre a mesa, um som que quebrou o silêncio opressor, um som de redenção inesperada. Sem regatear, sem perguntas, sem sequer um olhar de julgamento, uma soma generosa o suficiente para calar as zombarias e o burburinho da multidão, um gesto de dignidade inesperada, um ato de compaixão. O pai de Mabel arqueou uma sobrancelha, surpreso e confuso, sem entender a motivação daquele homem. "Com certeza não tem devolução", ele disse, uma pontada de desconfiança em sua voz, como se esperasse um truque, um engano. O homem olhou fixamente para Mabel, seus olhos encontrando os dela por um breve instante, um momento de conexão silenciosa que durou uma eternidade, e depois se voltou para o pai dela. "Ela não será mais julgada", disse simplesmente, sua voz grave e firme, uma declaração que parecia ecoar pela praça inteira, um decreto de liberdade para Mabel. Depois se virou e se afastou sem olhar para trás para ver se ela o seguia, deixando-a com a escolha, com a decisão em suas próprias mãos. Mabel permaneceu imóvel, as mãos tremendo, o corpo em choque, a mente em turbilhão. De verdade, isso era melhor? Ou apenas uma nova prisão, uma nova forma de servidão, uma troca de um cativeiro por outro, talvez ainda pior? A multidão começava a se dispersar, perdendo o interesse no espetáculo, a vida voltando ao seu curso normal, como se nada tivesse acontecido. Seu pai lhe deu um empurrão. "Vamos, agora você é dele." E ela, com o corpo ainda em choque, pegou sua bolsa quase vazia, apenas um par de sapatos velhos e um relicário com a imagem de sua mãe dentro, e seguiu o homem em meio à poeira que se levantava para um futuro incerto, mas talvez, apenas talvez, com uma pequena chama de esperança.
Ele tinha uma carroça puxada por uma mula, estacionada junto à velha ferraria. Um veículo simples, mas funcional, que parecia ser a única coisa que a esperava. Não lhe ofereceu ajuda para subir. Apenas esperou, sua figura imponente e silenciosa, uma presença constante que não a pressionava. Quando finalmente se acomodou, ele estendeu-lhe uma cantilheira, um gesto de cuidado inesperado que a surpreendeu. O caminho é longo. Ela bebeu. A água tinha gosto de estanho e silêncio, uma mistura peculiar que parecia selar seu novo destino, um gosto de recomeço. Viajaram por horas, quase em silêncio, a paisagem se desdobrando ao redor deles, revelando a vastidão do mundo. De ambos os lados da estrada, estendia-se a pradaria, campos de grama seca que se perdiam no horizonte, balançando suavemente ao vento, como um mar dourado. Cercas tortas como anciãos encurvados pelo tempo, e um céu que parecia não ter fim, vasto e indiferente, observando a pequena carroça seguir seu caminho, carregando um novo destino. Mabel o observava escondida de vez em quando, tentando decifrar aquele homem misterioso, cada detalhe de seu rosto e gestos, buscando por qualquer sinal de maldade ou crueldade. Seu rosto era áspero, marcado pelo sol e pelo vento, mas não velho. Talvez tivesse uns 30 anos, talvez menos. Não usava anel na mão, apenas uma pequena cicatriz na falange e uma farpa cravada no polegar. Marcas de uma vida de trabalho duro e honesto, de uma existência simples e real. Por quê? Sussurrou ela finalmente, a voz quase inaudível, quebrando o silêncio pesado que os envolvia, uma pergunta que a atormentava. Por que você me levou? Ele não a olhou, mantendo os olhos fixos na estrada, como se o caminho fosse a única coisa que importava. O único foco. 4 filhos, disse com tom plano, sua voz desprovida de emoção aparente, mas carregada de um fato inegável. Uma responsabilidade. Sem mãe, não tenho tempo para procurá-la com cortesia. Mabel prendeu a respiração. Então, sou uma governanta? Não, ele respondeu, finalmente virando o rosto para ela, seus olhos cansados encontrando os dela por um instante. Só alguém que não seja cruel. Isso basta. A simplicidade da resposta a desarmou. Uma verdade tão direta que a fez questionar tudo o que ela pensava saber sobre as relações humanas. Não havia exigências, apenas uma necessidade de humanidade, de alguém que não trouxesse mais dor para sua casa, para seus filhos. Era um pedido de paz, não de servidão. A carroça balançava ao cruzar um leito seco de rio, o rangido das rodas ecoando no silêncio da tarde. Um som que parecia marcar o ritmo de sua nova vida, cada movimento a levando para mais perto do desconhecido. O coração de Mabel retumbava nos ouvidos, uma batida ansiosa contra as costelas, cheia de incerteza e uma pequena dose de esperança, um misto de medo e curiosidade. Naquela noite, finalmente chegaram a uma cabana escondida entre um bosque denso de pinheiros e álamos, um refúgio rústico em meio à natureza selvagem, um lugar que parecia ter sido esquecido pelo tempo. O alpendre rangia sob seu peso, uma roda encostada no celeiro, o cenário de uma vida simples e isolada, longe dos julgamentos da cidade, longe do passado que a assombrava. As galinhas se dispersaram apressadamente enquanto se aproximavam, cacarejando, quebrando o silêncio. 4 crianças espreitavam entre as cortinas, pequenos vultos curiosos e desconfiados, observando a recém-chegada com uma mistura de medo e fascínio. 3 meninos e uma menina, todos com bochechas rosadas e olhos grandes, que a observavam com cautela, como pequenos animais selvagens que avaliam um novo predador. Essa é a senhorita Mabel, disse o homem a eles, sua voz mais suave do que ela esperava, um tom de apresentação que a fez sentir um leve calor no peito. Ela vai ficar. O mais novo, de apenas 3 anos, abraçou-se à perna dele buscando segurança em seu pai, um gesto que derreteu um pouco do gelo no coração de Mabel. Ele o ergueu com uma mão forte e com a outra abriu a porta da cabana. O quarto é lá em cima, indicou a Mabel. Água quente no balde. Ela subiu as escadas com as pernas trêmulas, cada degrau um passo para o desconhecido, para o que quer que o destino lhe reservasse, para uma nova chance. A cama era pequena, mas limpa. O colchão de palha macio, um conforto simples, mas bem-vindo. A janela dava para o campo, para a imensidão silenciosa da natureza,
onde ela podia respirar, onde a liberdade parecia possível. Sentou-se na beirada e chorou em silêncio, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, um alívio para a alma, uma purgação do passado. Não havia escolhido aquilo, mas pela primeira vez em semanas, ninguém lhe perguntou por que estava quebrada. Ninguém exigia que fosse diferente. A cabana de Silas parecia ter estado ali sempre, como se tivesse brotado do próprio bosque, uma extensão natural da paisagem, um lugar que parecia ter sido feito para ele e sua família. O teto estava remendado com peles, o alpendre rangia a cada passo, contando histórias de invernos rigorosos e verões quentes, de uma vida de resiliência e trabalho árduo. Em vez de porta, um lençol pregado ao batente mantinha o vento afastado, uma solução simples para uma vida sem luxos, mas cheia de propósito e calor humano. Dentro, o ar cheirava a resina, pão velho e meias de criança, uma mistura que, de alguma forma, era reconfortante, um cheiro de lar, de vida, de família. Os 4 pequenos não eram santos, eram selvagens como filhotes, cheios de energia e uma desconfiança natural, mas também uma pureza que a cativava, uma inocência que a lembrava de si mesma. Corriam com rapidez e desconfiavam com lentidão. O mais velho, Tomás, a observava com os olhos semicerrados, um pequeno guardião daquele lar, seu olhar sempre atento e protetor. O segundo, Elias, era barulhento e sempre tinha fome, um poço sem fundo de energia e risadas, sempre pronto para uma nova aventura. A menina, Ana, agarrava-se às calças do pai como uma trepadeira, sua timidez evidente, mas seus olhos curiosos e cheios de vida. E o mais novo, Benji, ainda não conseguia pronunciar seu nome, mas a seguia como se sua sombra fosse mais segura que a sua própria, um pequeno elo de conexão que se formava, um laço invisível de afeto. Mabel começou devagar, com a cautela de quem pisa em terreno desconhecido, cada tarefa um desafio, cada dia uma nova aprendizagem. Fervia água no fogão a lenha, queimou sua primeira panela de feijão e chorou quando o pão não fermentou, frustrada com sua própria inabilidade em tarefas domésticas que deveriam ser simples, mas que para ela eram um mistério. Cérzia meias com dedos que haviam esquecido como segurar uma agulha, seus movimentos hesitantes e desajeitados, mas persistentes. Passou semanas sem falar muito, sua voz ainda frágil, como um cristal prestes a quebrar, temendo que qualquer som pudesse romper a tênue paz que encontrava ali, que a expulsassem novamente. Um dia, ao tentar levantar uma panela de ensopado pesado, escorregou e a deixou cair no chão. O estrondo assustou as galinhas no quintal e as crianças ficaram imóveis, os olhos arregalados, esperando a reação, o castigo. Mabel contemplou o desastre com a alma encolhida, esperando um grito, um golpe, a reprovação que conhecia tão bem de sua vida anterior, a punição por sua imperfeição. Mas Silas simplesmente se aproximou, agachou-se, levantou a panela e disse: "É só ensopado, isso é tudo." Sem raiva, sem decepção, apenas uma calma que a surpreendeu, um bálsamo para sua alma ferida, uma aceitação que ela nunca havia conhecido. Naquela noite, ela sentou-se no alpendre, lutando para não chorar de novo. Não conseguiu. As lágrimas vieram, silenciosas e amargas. Um desabafo necessário, uma libertação. Mais tarde, ao deitar as crianças, suas mãos tremiam ao cobrir Benji, que tossia. Ana soluçava e agarrava-se a ela, buscando consolo em seu abraço, em sua presença. Ela cantou uma velha canção de ninar com voz insegura, trêmula, como a chama de uma vela prestes a se apagar, mas cheia de carinho, de uma ternura que brotava de seu ser. E então chegou a tempestade. O vento uivava, as árvores se inclinavam e o corpo de Ana ardia em febre. Uma ameaça silenciosa que pairava sobre a cabana, sobre a vida daquela família. Silas, que podia derrubar uma árvore com um único golpe, olhava impotente, sem saber o que fazer. Sua força bruta e inútil contra a fragilidade da doença, contra o sofrimento de sua filha. Mabel agiu. Preparou uma infusão com casca de salgueiro, triturou folhas de menta, umedecia a testa da menina com panos frios, murmurando palavras suaves, como se tentasse acalmar a própria tempestade e a dor da criança. Uma verdadeira curandeira. Não parou nem por um instante, não dormiu, e ao amanhecer a febre baixou.
Ana abriu os olhos e murmurou algo sobre panquecas. Um sinal de recuperação, de vida voltando ao normal. Silas estava na porta com os braços cruzados. Não disse nada, mas sua mandíbula relaxou, seus ombros baixaram. Ele olhava para Mabel como se tivesse presenciado um milagre, um ato de pura dedicação e amor, uma força que ele não sabia que existia. Ela, com os olhos turvos pelo cansaço, apenas assentiu. Não conseguia sorrir, mas dentro de si algo começava a mudar. Uma pequena semente de esperança que brotava em seu coração, uma promessa de um futuro diferente. Naquela manhã, depois de vestir as crianças, Mabel desceu e encontrou a chaleira sobre o fogão. O vapor saía do bico e ao lado havia uma xícara e uma pequena nota com letra irregular. Ela sorriu. Obrigado. Não tinha nome nem assinatura, mas o nó em sua garganta dizia tudo. Sentou-se no banco desgastado, segurando a xícara com as duas mãos. O chá era forte e amargo, com aroma de pinho, mas aquecia o peito e a alma, um calor que se espalhava por todo o seu ser. Olhou para o bosque, além da janela. Algo estava mudando, não de repente, não com barulho, mas de verdade. Ela havia sido jogada fora como um móvel quebrado, vendida como gado, medida por seu útero que se recusava a florescer. E, no entanto, ali, naquela cabana torta sem porta, alguém havia visto suas mãos, seu esforço, seu cuidado, até mesmo seus fracassos. Nesse dia, Bendy se aproximou dela, ergueu os bracinhos e disse claramente uma única palavra, como um amanhecer: mamãe. E pela primeira vez em uma semana, Mabel sorriu, não porque devia, mas porque queria. Se você se emociona com histórias de superação e amor que nasce da adversidade, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar na força dos sentimentos. E se essa história está tocando seu coração, comente abaixo qual personagem mais te inspira. A primavera deslizava lentamente entre os pinheiros, suavizando a geada que endurecia a terra, trazendo consigo a promessa de dias mais quentes. Mabel já não chorava à noite. Suas lágrimas haviam dado lugar a uma quietude interior, a uma paz que ela nunca imaginou possível. Seus dedos recuperavam firmeza, sua voz, força, como se cada dia lhe trouxesse um pouco mais de si mesma de volta. Um renascimento gradual. Começou a ensinar às crianças o alfabeto, escrevendo com carvão em velhas tábuas. Ajudava-os a lembrar seus nomes e lhes cantava canções simples, transformando a cabana em uma pequena escola, um refúgio de aprendizado. Ensinou Ana a amarrar uma fita no cabelo e costurou para cada um cachecóis feitos de sacos de ração desgastados, um toque de carinho em meio à simplicidade da vida no campo. Eles a chamavam de Senhorita May. Ela nunca os corrigia, mas mesmo quando os dias se tornavam mais quentes, o medo continuava alojado sob suas costelas, como um hematoma ainda não curado, uma lembrança constante de sua fragilidade passada, de um passado que a perseguia. Uma tarde, Silas perguntou se ela queria acompanhá-lo à cidade para comprar sal e pregos de estanho. Não explicou mais, apenas lhe jogou as rédeas como se fosse dela, um gesto de confiança que a surpreendeu e a fez sentir-se valorizada. Na loja, enquanto ele fazia fila para as provisões, Mabel saiu. O ar estava carregado de rumores. Como sempre, a fofoca correndo solta, os olhos curiosos de sempre. De repente, uma voz aguda e cruel cortou o murmúrio. Ora, ora, vejam quem é, a infértil espectral. Mabel se virou devagar. Em frente ao balcão de miudezas, sua ex-sogra se abanava com um jornal dobrado, um sorriso malicioso no rosto, uma expressão de triunfo. Ao seu lado, a nova esposa, jovem e altiva, exibia luvas de renda e levava a mão ao ventre com um gesto excessivamente ensaiado, uma provocação clara, uma demonstração de superioridade. É ela? Perguntou em voz alta o suficiente para que meio mercado escutasse. Sim, respondeu a mulher mais velha com zombaria. Linda, mas nem um filhote chorão nos deu. Mas eu darei, disse a moça, erguendo o queixo com arrogância. Um filho grande e forte que carregue o nome da família, não como ela, inútil como uma panela quebrada. As mãos de Mabel se cerraram em punhos. Não disse uma única palavra. Tinha a garganta cheia de tudo o que não queria lhes dar. Lágrimas, dor, vergonha. Ela se virou para ir embora.
para escapar daquela humilhação, daquele circo de crueldade. Então alguém tocou seu ombro. Era Silas, que havia saído da sombra da loja. Ainda tinha barro nas botas, e seus olhos eram como nuvens de tempestade, um presságio de sua fúria contida, de uma proteção que ela não esperava. Olhou para as duas mulheres sem piscar, sua presença imponente, seu olhar penetrante. Depois se virou para Mabel, e com voz baixa e firme disse: "É a única que consegue fazer minha filha dormir, a única que ensinou Benji a não jogar pedras, a única que faz desta casa um lar com teto." As mulheres não responderam, apenas ficaram olhando para ele, chocadas com a inesperada defesa, com a ousadia daquele homem. Silas pegou Mabel pelo braço e a afastou. Não foi preciso dizer mais. Mabel permaneceu em silêncio durante todo o caminho de volta, absorvendo o significado daquele gesto, daquelas palavras, de uma defesa que a fez sentir-se protegida. Aquela noite, quando as crianças dormiram, ela teceu uma pequena coroa de flores silvestres perto do poço. Não sabia por quê. Apenas sentia a necessidade de criar algo suave com as mãos. Um ato de delicadeza em meio à aspereza da vida. Uma forma de expressar sua alma. As semanas se passaram e os murmúrios começaram. A nova esposa, tão fértil e orgulhosa, continuava sem engravidar. Seu ventre permanecia plano. Sua voz se tornava mais cortante, a frustração evidente em cada palavra. Parou de ir à igreja, evitando os olhares e os cochichos, o peso do julgamento social. Os murmúrios se transformaram em rumores. Diziam que ela tinha um romance com um escrivão do correio, uma traição que abalava a moral da cidade, um escândalo. Em seu desespero, ela elaborou um plano perigoso para fingir uma gravidez a qualquer custo, uma teia de mentiras que se enrolava a cada dia. Mas a verdade tem cheiro e se apega, e o marido descobriu. A notícia se espalhou como fogo. Ele a expulsou de casa, arrancou as cortinas do quarto infantil e amaldiçoou a mentira. Em poucos dias, ele envelheceu 10 anos, consumido pela dor e pela traição, um homem quebrado. Um dia, enquanto Mabel comprava farinha na cidade, ela o encontrou. Seu antigo marido. Ele parecia abatido e enrugado, uma sombra do homem que um dia foi, com o peso do mundo em seus ombros. Segurava o chapéu amassado entre as mãos. A vergonha cruzava seu rosto como cicatrizes, marcas visíveis de seu arrependimento tardio. "Mabel", disse ele com voz baixa e quebrada, "eu estava errado. Agora eu vejo. Você foi a única mulher que realmente se importou comigo. A única que..." Ela ergueu uma mão, interrompendo-o, não permitindo que ele terminasse sua frase vazia. "Lembro-me do dia em que você deixou sua mãe cuspir em mim. Do dia em que você me jogou fora como comida estragada. Só porque meu corpo não pôde fazer o que o seu também não pôde." Ela o confrontou com a verdade, com a dignidade que ele tentou roubar. Ele engoliu em seco. Seus olhos iam de um lado para o outro, buscando uma desculpa, uma saída. "Fui um idiota." Mabel deu um passo à frente. Sua voz era firme, carregada de uma nova força, de uma certeza inabalável. "Tenho 4 filhos que me abraçam ao acordar. Um homem que nunca me pergunta o que não posso dar, apenas o que quero compartilhar. Minha casa está cheia, cheia de calor, de risadas e de paz." Ela fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem. "Prefiro varrer a cinza para Silas do que sentar em sua sala como um troféu de porcelana." Ele abriu a boca, mas não disse nada. Ela se virou e se afastou, deixando-o com suas palavras, com o peso de suas escolhas. Do outro lado da rua, Silas esperava com um saco de arroz. Ele havia visto tudo, havia escutado tudo. Seu rosto não mostrava orgulho, mas algo mais profundo. Gratidão, amor. Não nascidos da pena, mas de uma escolha. Escolhidos não uma única vez, mas a cada dia. O céu estava tingido de cinza e laranja. Um crepúsculo cansado descia sobre o vale. Quando Mabel saiu ao poço, havia esquecido de pegar a água para amanhã. As crianças já dormiam. A noite estava em calma. A princípio não o notou. Um homem encostado na cerca do terreno. Era Jet, o caçador do outro lado da colina, meio bêbado, como de costume. Ora, veja quem é, balbuciou. A preciosa mulinha que Silas trouxe do mercado. Diziam que você era estéril, mas se vira bem com as crianças, hein? Mabel se enrijeceu. É tarde, Jet. Volte para casa. Ele sorriu com escárnio. Só queria dar uma olhada.
Silas te tem mais presa que uma bolsa de moedas. Ela se virou para ir, mas ele se moveu rápido demais. Sua mão a agarrou pelo pulso bruscamente, sem lavar. O aperto era mais forte do que o necessário. Vamos, rosnou. Depois de toda essa fofoca, você nos deve um sorriso. Antes que ela pudesse gritar ou se soltar, uma sombra cruzou o pátio como um raio. Silas. Ele estava ali em um segundo. Sem palavras, sem avisos, um único golpe. Limpo, direto na mandíbula de Jet. O homem caiu como um trapo molhado. Tudo ficou em silêncio. Até o vento pareceu parar. Silas permanecia ereto sobre ele, o peito agitado, o sangue escorrendo de seus nós dos dedos. Mabel o olhava com o coração disparado, mas não de medo. Jamais o havia visto levantar a voz, muito menos a mão. Jet gemia no chão, mas Silas não o olhava. Ele se virou para Mabel, os olhos escuros e selvagens. Está bem? Perguntou com voz baixa. Ela assentiu, embora seus olhos estivessem úmidos e suas mãos tremessem. Sinto muito, sussurrou sem ter certeza do porquê. Silas se aproximou, desamarrou o lenço vermelho do pescoço, pegou delicadamente a mão dela, a que Jet havia segurado, e envolveu o pulso com o pano. Ninguém te tocará, disse, a menos que eu permita. Não era uma ameaça, era uma promessa. Depois olhou para sua própria mão, machucada, sangrando. Ele balançou a cabeça. Idiota, murmurou para si. Na cabana, Mabel lhe lavou os nós dos dedos com água fervida e um pedaço limpo de musselina. A sala estava em silêncio, mas havia algo no ar, uma tensão tênue e carregada de significado. Não precisava ter feito isso, disse ela em voz baixa. Eu teria ido embora, respondeu Silas com os olhos mais suaves. Não devia te agarrar assim. Ela continuou limpando o sangue. E, no entanto, você não gosta de brigar. Gosto ainda menos de ver alguém te machucar. Ela piscou com força, a respiração entrecortada. Eu chorei, confessou, mas não de medo, e sim porque ninguém havia feito isso por mim. Nunca. Ele não respondeu, apenas a olhou como se ela fosse algo frágil, mas inquebrável, algo que merecia ser protegido. Quando terminou, ela se sentou ao lado dele. Ele entrelaçou seus dedos com os dela. Obrigada, disse ela. Silas encolheu os ombros. Suponho que não quero viver em um mundo onde caras como ele pensem que podem falar com você assim. Ela sorriu pequeno, agradecida. Seu pulso ainda doía, mas seu coração, pela primeira vez em muitos anos, se sentia amparado. Lá fora as estrelas brilhavam nítidas, e dentro da cabana, o homem que nunca gritava finalmente havia levantado a mão por ela. E ela, a mulher a quem sempre disseram que era muito pouca coisa para importar, foi tratada como algo valioso. Ainda não era amor, mas era uma forma que o amor podia tomar. Era uma manhã coberta de geada, tão fria que se agarrava às cercas e tornava o hálito visível. Um cenário de beleza gélida. Mabel amassava pão na cozinha, o calor do forno contrastando com o frio exterior, quando um grito agudo ressoou no pátio. Era infantil, sem dúvida, um som que gelou seu sangue. Soltou o tacho e a farinha voou como neve enquanto corria descalça pela terra endurecida, a urgência impulsionando seus passos. O filho mais novo de Silas, Caleb, jazia encolhido junto à pilha de lenha. Sua perna estava retorcida sob ele de uma forma antinatural, um espetáculo que revirou seu estômago. Um machado descansava perto com o fio manchado de sangue, a evidência da tragédia. Meu Deus! Sussurrou Mabel ajoelhando-se, o desespero em sua voz. Silas já estava ali com o rosto tenso e a voz controlada, sua calma aparente escondendo uma preocupação profunda. Levantou o menino com delicadeza como se fosse um tesouro frágil. Ferva a água, ordenou com firmeza, e traga ataduras da prateleira. Ela correu, o coração martelando no peito, as mãos tremendo pela pressa, cada movimento uma oração. Quando regressou, Silas havia colocado Caleb sobre a mesa da cozinha. Havia cortado a calça na altura da coxa. A ferida era longa, rasgada e sangrava sem parar. Um vermelho vívido contra a pele pálida. As mãos de Mabel tremiam ao pressionar um pano limpo contra a ferida. Caleb gritava. Seu rosto estava branco como papel, os olhos arregalados de dor. Eu sei, pequeno, eu sei, sussurrava ela com a voz embargada, as lágrimas escorrendo. Sei que dói. Aguenta, por favor.
Suas lágrimas caíam sobre a perna do menino enquanto trabalhava, misturando-se ao sangue e à água. Seus dedos estavam encharcados de sangue enquanto limpava, desinfetava, enfaixava, rezava a cada nó, a cada sussurro, implorando por sua recuperação. Então, uma voz suave, quase inaudível entre os dentes cerrados. Não chores, mamãe. Mabel congelou. Essa palavra ficou suspensa no ar quente e úmido da cozinha, um eco de amor incondicional. Mamãe. Caleb piscou. Seus lábios tremiam. Você faz os melhores biscoitos. Você canta como minha mamãe de antes. Mabel lhe acariciou a bochecha com uma mão trêmula. Desta vez as lágrimas brotaram sem freio. Lágrimas de gratidão e amor. Mais tarde, quando o menino descansava com a perna elevada, os outros filhos se reuniram em torno do fogo. Um lhe trouxe uma manta, outro lhe ofereceu um cavalinho talhado em madeira. Pequenos gestos de carinho. Papai disse que você fica, disse a filha do meio. Uma menina sardenta com uma seriedade que parecia emprestada dos adultos. Então agora você é nossa mamãe. Mabel não podia falar. Apenas assentiu e foi suficiente. Desde essa noite, a chamaram mamãe, sem que ninguém lhes pedisse. Não foi grandioso nem cerimonial, apenas verdadeiro. Um nome nascido do amor, não do nascimento. Silas observou tudo em silêncio. Viu como ela lhes tomava a mão quando temiam a escuridão, como trançava com cuidado o cabelo de Ana, como seus olhos se suavizavam quando algum murmurava seu nome. Essa noite, quando a casa estava em calma, Silas saiu ao alpendre. Ela estava sentada sob as estrelas. Demorou um pouco para falar. Nunca fui bom com as palavras. Você sabe. Ela ergueu o olhar. Você já disse o suficiente. Ele assentiu. Quando deixei o dinheiro naquele mercado, pensei que te oferecia uma saída, mas nunca acreditei ter direito a te reter. Mabel girou o rosto para ele. O coração lhe batia com força. Pensei que você iria embora quando se recuperasse, continuou. E se é isso que você deseja, não vou te deter. Não vou te reter por algo que começou como um acordo. Ela o olhou. Cada fibra de seu corpo tremia. Não de medo, mas de algo mais profundo, mais antigo, mais terno. Antes pensava que o amor era que alguém te escolhesse ao te ver, disse ela em voz baixa. Mas aprendi algo melhor, que te escolham depois, quando já sabem quem você é de verdade. A mandíbula de Silas se tensionou. Se não vai me expulsar, acrescentou ela, então não vou embora. O alpendre rangeu sob seus passos quando ele se aproximou e lhe tomou a mão áspera. Pode ser que eu não tenha dado à luz a essas crianças, disse, mas eles me transformaram em algo que não acreditei ser possível. E você? Você me permitiu ser essa pessoa sem me exigir nada. Ele a olhou sem desejo, sem culpa, com reverência, como se ela o tivesse salvado. Só queria que estivesse segura, murmurou. E agora eu quero algo mais que segurança, respondeu ela. Ele a atraiu para si, não como quem se apropria de um troféu, mas como quem recebe uma segunda chance e é sábio o suficiente para conservá-la. O fogo crepitava suavemente. Lá fora, a geada cobria a terra, mas entre eles nascia um calor, uma promessa silenciosa, não construída com sangue, mas com pertencimento. A luz do sol matinal se filtrava suave e dourada entre os pinheiros, enquanto Mabel caminhava de mãos dadas com o filho mais velho de Silas, pelo sendeiro de terra que levava à escolinha de uma única sala. Sua mãozinha era pequena, mas firme. A dela, cálida e confiante. O menino tinha 10 anos, os olhos brilhantes e um sorriso travesso que lhe dava vontade tanto de repreendê-lo quanto de beijá-lo na testa. Aquele dia ele estava mais calado do que o normal, talvez nervoso. Apertava contra o peito seu livro de leitura como se fosse um salva-vidas. Ao chegar ao pequeno edifício, um professor alto e magro, com óculos grandes demais para seu nariz, os cumprimentou com cortesia e os convidou a entrar. Só estamos organizando alguns papéis, disse o professor, folheando documentos. Preciso completar a inscrição de nascimento, mamãe. Mabel assentiu, alisando o colarinho da camisa do menino com ternura. Qual é o seu nome completo, filho? O rapaz se ergueu com orgulho. Thomas Jennings. E o nome de sua mãe? Houve uma pausa. A pena do professor ficou suspensa sobre o papel. O fôlego de Mabel se deteve. Tomás a olhou, depois o professor. Sua voz foi clara e segura. Mabel Silas. Ela piscou. Seu coração deu um salto como se tivesse parado por um instante.
Esse é o sobrenome de sua mãe por casamento? Perguntou o professor, um tanto desconcertado. O menino assentiu com a solenidade de alguém que já viveu mais do que lhe cabia. Não de nascimento, assim a chamamos nós. O professor, acostumado aos emaranhados familiares do limite da fronteira, simplesmente anotou o nome com um sorriso. Muito bem, Mabel Silas. Durante vários minutos depois de sair da escola, Mabel sentiu um ardor doce atrás dos olhos. Ao longo de sua vida, havia carregado muitos nomes. Mabel Barnes, filha do homem que a vendeu. Mabel Jennings, esposa do que rejeitou seu ventre antes que seu coração. Mabel nada murmurado às suas costas no mercado. Mas esse nome não lhe foi dado nem pela lei, nem por um homem. Foi pronunciado por uma criança. Uma criança sem razões para mentir, sem motivos para adular. Só verdade. Ao regressar à cabana, foram recebidos pelo cheiro de fumaça e pinho. Silas estava sentado à mesa talhando algo pequeno, talvez um pássaro. Ao vê-la, murmurou. O garoto fez bem. Mais do que bem, sussurrou ela. Aquela noite, enquanto dobrava a roupa junto à lareira, Silas se aproximou e deixou algo ao seu lado. Era uma caderneta de couro com as páginas em branco intactas. Sentou-se ao lado dela com as mãos apoiadas sobre os joelhos. Tenho pouco a oferecer, além de resina e pó, disse devagar. Mas se alguém merece uma página em branco, é você. Ela abriu o caderno, acariciou a primeira folha vazia, pronta. Antes sonhava em começar de novo, disse. Mas nunca imaginei poder escrever minha própria história. Silas assentiu. Escreva o que quiser ou nada, é sua. Ela o olhou. Você a lerá só se você me deixar. Voltou a olhar a folha, segurou a pena como se fosse uma promessa, e lentamente, com traços firmes, escreveu. Hoje é o primeiro dia em que me amam sem que eu tenha que ter dado à luz a ninguém. Não levantou a vista enquanto escrevia. Não era preciso. O calor ao seu lado, a confiança tranquila na cabana, a forma como Tomás havia dito seu nome, tudo era real. Quando terminou, Silas lhe tomou com suavidade a pena dos dedos e a colocou sobre a mesa. Inclinou-se para ela e apoiou a testa contra a sua. Obrigado, sussurrou. Por quê? Porque te dar tempo suficiente para que pudéssemos te amar de verdade. E naquela sala cálida, iluminada pelo fogo, a mulher que uma vez foi vendida por menos que uma vaca renasceu. Não por lei, nem por casamento, mas por algo mais profundo, algo verdadeiro. O calor havia caído sobre a terra como uma maldição. Há mais de 7 semanas não chovia. O que antes eram verdes colinas em Cross Hollow, agora se rachavam como a pele ressecada de um ancião. Parecia que a própria terra havia esquecido como respirar. As árvores se inclinavam em um silêncio resignado. O riacho atrás da cabana, antes cheio de rãs e risadas, era agora apenas um fio túrbio de água. A colheita pouco a pouco morria sob o sol implacável. Primeiro caiu o milho, depois as favas. Silas falava pouco, mas seus ombros carregavam cada dia mais peso. Trabalhava mais, comia menos. Voltava para casa com terra no cabelo e derrota nos olhos. Mabel observava as crianças contar batatas como se fossem bolinhas de gude. Escutava como seus estômagos roncavam à noite, mas nenhum se queixava. Até o mais pequeno havia aprendido a ser valente quando já não restavam lágrimas para chorar. Mas Mabel não podia aceitar o silêncio. Não esta vez. Levantava-se antes do amanhecer e enchia cada balde, cada tigela com água do poço mais profundo. Depois cobria o cabelo com um lenço, envolvia suas mãos com panos e caminhava em direção ao jardim morto. Cavava, embora a terra estivesse dura como pedra. Afrouxava o solo, o virava, abrindo espaço para as raízes, mesmo onde não parecia haver esperança. Alguns vizinhos a olhavam de longe. Uns balançavam a cabeça, outros ofereciam ajuda. Ela a recusava. Aquela era sua luta. Cada manhã regava o terreno. Cada noite revisava a terra. Quando as folhas murchavam, ela lhes cantava canções de ninar antigas enquanto derramava água nas raízes. Um dia Silas entrou cambaleando. Tinha o rosto pálido e os joelhos a ponto de ceder. Mabel o segurou antes que caísse. Só estou cansado, sussurrou ele minimizando, mas sua pele ardia de febre. Durante 2 noites ele ardeu como uma chama. Mabel não se separou de seu lado, secava o suor, dava-lhe caldo entre acessos de tosse.
Contava-lhe histórias sobre colinas verdes e pão quente, embora a voz lhe tremesse de medo. Uma noite, enquanto o vento uivava como um fantasma e batia nas venezianas, Silas se moveu em sonhos. Sua mão buscou as cegas e murmurou: Mabel, não me deixe. Você não. Ela conteve a respiração, inclinou-se e sussurrou em seu ouvido com os lábios colados à sua pele. Não vou embora nunca. Aqui precisam de mim. Aqui eu pertenço. A febre baixou ao amanhecer. Quando ele abriu os olhos, ela ainda estava ali com o cabelo solto, o rosto manchado de terra, as mãos ásperas, mas tão quentes como sempre. Você está horrível, brincou ele com voz rouca. Ela soltou uma risada. Você deveria se ver. Lá fora o jardim não estava morto. Ainda não. Pequenos brotos verdes começavam a abrir caminho buscando a vida. Uma semana depois, um dos filhos entrou correndo gritando: Mabel, tem um tomate. Ela saiu correndo com eles e lá estava ele, vermelho, teimoso, agarrado à trepadeira como se desafiasse o próprio sol. Silas chegou lentamente, parou ao lado dela e contemplou aquele único fruto. Como? Perguntou com voz rouca. Ela o olhou. Você me ensinou que nem tudo o que vale a pena salvar se entrega fácil. Ele contemplou suas mãos cheias de calos. Então, sem dizer uma palavra, inclinou-se e beijou cada um de seus nós dos dedos. Suave, como a chuva. Aquela noite partiram o tomate em 6 partes. Cortaram-no em fatias finas, mais finas que uma moeda. Mas todos juraram que era o mais delicioso que já haviam provado. Mais tarde, quando o fogo crepitava e as crianças dormiam encolhidas no chão, Silas lhe tomou a mão. Restam-me poucas forças, confessou. A terra seca, meus braços se rendem. Tudo o que tenho é este lugar, estas crianças e você. Ela se virou para ele. Seu sorriso era cálido. Isso é mais do que suficiente, porque antes de você, eu tinha um nome que ninguém queria dizer. Agora tenho um jardim que lembra minhas mãos, filhos que me chamam de lar e um homem que me pediu para ficar, mesmo na seca. Silas voltou a beijar-lhe os nós dos dedos. Você nunca precisou de chuva para fazer florescer algo bonito. E lá fora, sob um céu que ainda esperava perdão, o jardim respirava. Vivia, continuava se esforçando, assim como ela. Passaram os anos, mas o vento na colina não mudou. Continuava trazendo consigo o cheiro da terra seca, das agulhas de pinho torrando sob o sol e a doçura teimosa da mostarda silvestre que crescia onde ninguém esperava. O jardim de Mabel, que uma vez foi apenas um punhado de sementes jogadas sobre terra rachada, estendia-se agora amplo e vivo atrás da casa. Não era majestoso nem ordenado. Inclinava-se ao vento, crescia em linhas tortas, transbordava sobre as pedras e os caminhos, mas estava vivo e era seu. Cada manhã Silas parava na varanda com as mãos cruzadas às costas, observando-a cuidar de seu jardim. Nunca falava enquanto ela trabalhava, apenas olhava em silêncio, como se visse a prova de que os milagres não precisam gritar para florescer. E então, uma primavera, chegaram os homens, funcionários do governo, com botas limpas e chapéus sem uma partícula de poeira, com mapas e promessas. Aqui passará a linha do trem, disse um deles. Cruzará bem por esta colina. Pagaremos bem. Mabel estava junto a Silas, os dedos apertados sob o avental. Pensem no que poderiam dar a seus filhos, acrescentou o homem. Uma casa de verdade, não apenas terra e contos. Silas não olhava para eles, nem para os papéis, nem para os ternos, nem para os sorrisos fáceis. Olhava além, para as plantas que balançavam com o vento, para a cerca que construiu com suas mãos, para o balanço que Mabel pendurou no carvalho, para as pedras que marcavam o lugar onde enterraram o cachorro, para o banco esculpido onde se sentaram durante aquele primeiro inverno difícil. Tudo o que realmente lhe pertencia estava ali. Ele não disse nada. Simplesmente tentaram insistir. Ele ergueu uma mão. Não irei embora. Esta terra não está à venda. Naquela mesma noite, ele e Mabel pregaram uma placa na beira da estrada. Uma tábua de madeira que dizia: não se vende. Alguém alguma vez lhe havia dado o direito de ficar e isso bastava. A notícia se espalhou pela cidade. Alguns riram, outros assentiram em silêncio, compreendendo mais do que diziam. Os anos seguiram seu curso. Seus filhos se casaram, trouxeram netos. A casa se encheu de barulho, do aroma de pão recém-assado e do bater de pequenos pés correndo.
A vida se afundou na colina como uma raiz profunda, invisível de longe, mas firme. E o jardim nunca morreu, nem mesmo nas secas. Sempre voltava a florescer, já não só com mostarda, mas com favas, milho, cebolas e girassóis tão altos que se podia esconder atrás deles. Em um fresco dia de outono, um neto perguntou a Silas: "Vovô, por que nunca o chama simplesmente de Jardim de Mabel?" Silas o levou até a entrada. Apontou para o arco de madeira sobre o portão. Esculpidas com delicadeza estavam as palavras: "Ela não deu à luz meu sangue, mas me deu toda a minha vida." O menino piscou. "Quer dizer que ela te deu um novo começo?" Silas sorriu. "Ela me deu tudo." Quando Mabel morreu, a enterraram ao pé do jardim sob a mesma árvore onde alguma vez pendurou os sinos de vento. Na pedra, Silas talhou uma única linha com suas próprias mãos. Aqui cresceu tudo o que não lhe deram e tudo o que ela igual ofereceu. Ele se sentava junto à sua tumba cada manhã, até que um dia não voltou a sair. O enterraram junto a ela, sob a árvore que sussurrava com cada brisa. O jardim nunca deixou de crescer. E muito depois que a linha do trem rodeou a colina, muito depois que os ternos esqueceram por que haviam vindo, os viajantes ainda passavam junto à velha cerca e liam a placa: "Não se vende", porque às vezes os lugares lembram aqueles que se recusaram a ir embora. Às vezes as colinas secas florescem para aqueles que escolheram o amor quando ninguém mais o fez. Se esta história tocou algo silencioso e verdadeiro em seu coração, como floresceu o jardim de Mabel, onde ninguém acreditava que pudesse fazê-lo, então você está no lugar certo. Em nossas histórias não trazemos apenas romance, trazemos resistência, sacrifício e esse amor que brota do pó e permanece mesmo na seca. Histórias como a de Mabel e Silas nos lembram que mesmo as colinas mais esquecidas podem guardar as raízes mais profundas. Se você quer mais relatos sobre entrega, fortaleza e esperança, ganha com esforço. Não esqueça de deixar seu me gusta, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma viagem à alma selvagem da fronteira americana, porque aqui o amor nunca é fácil, mas sempre vale a pena. E se você chegou até o final, escreva a palavra jardim nos comentários. Assim saberemos que você faz parte de quem valoriza o profundo, o autêntico, o que deixa a marca. Curta, compartilhe e, acima de tudo, continue acreditando que o amor verdadeiro ainda pode mudar o destino, porque às vezes basta uma única decisão para começar de novo.